Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, neste domingo para a gente trazer informações sobre o Bahia, informações sobre o mercado, aquecendo o ritmo de São João para a gente trazer as informações sobre o Bahia. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a base, isso porque o Marcelo Teixeira, que é o responsável, né, pela direção da base do Esporte Clube Bahia, deu uma entrevista naquele Bahia Cast, né, que é o novo podcast do Bahia, e ele falou sobre coisas muito importantes que eu queria repercutir com vocês aqui no vídeo de hoje e também falar sobre o mercado de transferências, especialmente sobre Anderson Talisca. Informação do Jorge Nicola que eu queria complementar aqui para vocês no vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o teu like, é muito importante para você poder ajudar o canal. Não se esquece também de comentar aqui abaixo, né? Trazer a sua opinião nos comentários, trazer aquilo que você pensa. É muito importante essa sua participação. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos e você também, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre as divisões de base do Esporte Clube Bahia, porque é uma entrevista muito interessante do Marcelo Teixeira, que eu não ia deixar de repercutir aqui com vocês. Eu gosto muito de falar sobre o processo, como as coisas acontecem, como eu enxergo as coisas, e a base para mim é um ponto muito importante nesse projeto do Bahia, de parcerias aí de longos anos com o Grupo City. A ideia do Grupo City, eu sempre falo isso aqui para vocês, é ter uma das melhores bases do futebol brasileiro e quem sabe da América do Sul também, é ter no novo CT uma organização, algo que não acontece no Evandro de Macedo, né? Que é você poder ter mais campos, poder ter mais oportunidades de fazer treinos diferentes, é você ter um complexo mesmo que possa abrigar mais jovens para que as pessoas, né, os jogadores possam vir de fora, morar ali dentro do centro de treinamento, ter uma estrutura completa, algo que é parecido, por exemplo, com o Manchester City lá na Inglaterra. Você ter um complexo por trás. Isso é muito importante na hora de você ter uma base bem estruturada. É muito importante você ter estrutura. E o Marcelo falou justamente sobre os avanços que o Bahia vem fazendo nas categorias de base, seja com infraestrutura, seja com uma estrutura completamente diferente do que estava antes, para que isso consiga dar frutos em 5, 10 anos. A ideia é justamente essa, para que o processo dessa reestruturação seja feita agora, para que esse processo daqui a 5, 10 anos possa dar resultados com jogadores no time principal. E a gente já vem vendo alguns jogadores da base participando de alguns jogos, eu fico muito feliz com isso. O Marcelo, inclusive, falou que o Rogério, que eu acho uma pessoa muito importante também nesse processo, deu um treino para o Sub-12, que a molecada ficou muito feliz, isso significa muito para eles. Mostra que o Rogério, que hoje é o treinador do time principal, está de olho neles, da garotada ali do Sub-20, do Sub-14, do Sub-15. É importante, é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Sobre a divisão de base, eu fico muito feliz quando eu vejo o Juan Pablo, quando eu vejo o Jota, quando eu vejo principalmente o Del integrando o time principal. Essa reformulação do Bahia aconteceu mais ou menos há 3 anos, mas esses jogadores já vêm de algum tempinho nas divisões de base do Bahia. O Juan Pablo, para mim, é uma das principais joias que a gente tem dentro do futebol brasileiro. É um cara muito diferente. Óbvio, tá verde, tá muito maduro ainda. Eu tô muito maduro, não, tô muito verde, né? Ainda precisa melhorar muitas coisas. É um menino que tá em construção aí, mais ou menos, da sua formação, mas você vê pela capacidade dele, do drible, da velocidade, da inteligência mesmo dentro do campo, que é um atleta diferente, até pelo domínio, você consegue perceber que é um atleta que tá furando a bolha, fora da curva. E isso é assim, com o passar do tempo, você lapidando, você trazendo cada vez mais esses atletas, o Rogério, hoje treinador do time principal, inserindo eles cada vez mais no processo, seja participando de jogos ali da Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro também, como o Juan Pablo, o Thiago vem participando, no final das contas, daqui a 2, 3 anos, vai dar resultados. O Thiago está se preparando para poder fazer parte de fato do time principal e ser uma opção viável, né? No segundo tempo, quando você precisa de um atacante, ou até mesmo como titular, ele seja pronto para isso. Eu não vejo o Thiago pronto nesse momento, não vejo outros atletas pronto ainda, por isso essa falta de oportunidades, né? O Jota para mim é um cara que merece mais tempo, por exemplo. O Fred também é um jogador que me parece ser muito seguro nas suas ações, é uma situação assim que foge para mim dos demais, acho que é o mais preparado para atuar, só que a maioria não está. E o Marcelo falou justamente sobre esses avanços. Então, você tem aí esses jogadores no principal, próximo ano você vai ter mais, no ano seguinte você vai ter mais e mais e mais e mais, e esses atletas vão fazer parte aí do elenco, vai ser mais ou menos 50, 60% representados. O Bahia vai poder fazer mais investimentos em poucos jogadores e usando uma quantidade de dinheiro maior, porque você já vai ter uma base formada ali com jogadores que vêm mesmo das categorias de base, e aí você consegue ter um elenco mais
robusto, com mais qualidade e conseguindo também injetar mais dinheiro. Tá bom, meu povo? Tá explicado para vocês sobre esse processo da base. Eu fico muito feliz, de verdade. É uma coisa muito importante pro clube. O maior exemplo disso hoje é o Palmeiras, que tem uma categoria de base assim fantástica, revela muitos jogadores sempre, faz muito dinheiro com venda, e é esse mais ou menos o estilo que o Grupo City quer copiar para fazer aqui dentro do Bahia. Falar agora com vocês sobre o mercado de transferências, falando sobre Anderson Talisca, informação do Jorge Nicola, que eu também dei uma apurada e estava checando aqui antes de gravar o vídeo para trazer para vocês. Informação de que o Corinthians andou sondando a situação dos últimos dias do Anderson Talisca junto com o Flamengo. O Flamengo, mais por conta do Danilo e do Alexandro, que indicaram a contratação para o diretor de futebol do Flamengo, né, falando sobre uma possível volta do futebol brasileiro e aí sim essa possibilidade de ir no Flamengo. Nicola revelou o salário do Anderson Talisca, 3,5 milhões de reais por mês que ele recebe lá na Turquia, e se ele vier para o futebol brasileiro, vai ter que reduzir esse valor para o Bahia. Não vejo o Bahia pagando mais de 2,5 milhões no Anderson, ainda mais 3 milhões. É um valor muito alto que sabe que está fora da realidade do futebol brasileiro. Mesmo que seja para Flamengo, mesmo que seja para Palmeiras, eu acho que é um valor muito alto que ele vai precisar reduzir. Os clubes brasileiros não vão pagar esse valor para ele, mesmo sabendo que estão dispostos, e o Bahia vai ter concorrência. O que eu estava apurando é justamente isso. O Anderson Talisca avisando para os seus empresários que pretende voltar ao futebol brasileiro, a concorrência com toda a certeza do mundo vai ser certa, mas especialmente esses dois clubes, Corinthians e Flamengo. Corinthians porque ele já falou uma vez, né, sobre uma possibilidade de jogar lá, por ele também ser torcedor do Corinthians e tal, aquela coisa. Tem a sensação de gratidão por treinar, por estar no Bahia, porque foi o clube que ele foi revelado, por onde ele gosta de jogar, o clube que ele ama de fato também, e tem a questão do Flamengo pela questão midiática, pela questão do valor, tudo isso que acaba influenciando também nas decisões. Então, é mais ou menos sobre isso. É um jogador importante, um jogador que tem qualidade, um atleta que vindo para o futebol brasileiro vai de fato mudar o patamar, seja do Bahia, seja do Corinthians, do Flamengo ou de qualquer outra equipe. Eu estou muito ansioso para ver como vai funcionar essa possível volta. Provavelmente em janeiro a gente já vai ter algumas informações sobre isso, porque é quando ele vai poder assinar um pré-contrato. Tem também a questão das inscrições, porque assim, das inscrições não, perdão, da questão do contrato dele que ele tem na Turquia, terminando esse contrato na Turquia, que vai mais ou menos ali até julho de 2026, ele vai estar livre no mercado, é quando o Bahia provavelmente vai estar indo atrás dessa situação. Jogador que muda patamar, um jogador que todo mundo quer, e eu não tenho dúvidas nenhuma de que essa concorrência vai existir. 3,5 milhões de reais é o salário que ele recebe na Turquia, voltando para o futebol brasileiro vai ter que ser readequado, porque eu estava sondando também, o Bahia não tem, assim, hoje condições de pagar 3,5 milhões de salário para o Talisca, mesmo que para Everton Ribeiro e tal, seja valores mais altos, e é isso, meu povo. É uma coisa que vai acontecer, é uma situação que a gente vai ter que ir informando vocês aqui várias vezes durante esse tempo, até que chegue de fato janeiro, e quando essa conversa de pré-contrato possa acontecer. Ele vai renovar ou não vai renovar lá no Fenerbahçe, vai voltar para o futebol brasileiro, é algo que a gente vai precisar acontecer, mas as chances disso, dele voltar para o futebol brasileiro são muito boas, em 2026, tá? Da minha formação, do que eu consegui apurar é justamente isso. O Anderson Talisca está disposto a voltar ao futebol brasileiro em 2026, e aí a gente tem hoje na mesa ali mais ou menos 3 opções para ele: Corinthians, Flamengo, Bahia. E aí eu expliquei a situação de cada uma: Danilo ali no Flamengo, junto com o Alexandre, o Corinthians pela questão de ser torcedor do clube, e o Bahia, de fato, por ser o clube que ele foi revelado, pelo clube que ele passou muito tempo da sua carreira, e por ele ter também uma admiração muito grande pelo clube, né? Ele ama o Bahia, ele já falou diversas vezes isso, é sócio do clube, já pagou um monte de anos assim antecipado, é um cara que tem um respeito muito grande para assim, eu tenho um respeito muito grande. Eu entendo a declaração dele do Corinthians, porque todo jogador tem seu time, não é porque o cara foi criado no Bahia que ele tem que ser Bahia, de fato. Ele, óbvio que tem que ter a sensação de gratidão, tem que ter o respeito pela camisa do clube, e eu acho que ele tem, acho que ele nunca faltou diretamente com o respeito, mas é óbvio que muitos torcedores não gostam por conta dessa situação. E eu entendo também e respeito a opinião de cada um. Então, meu povo, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu!